Oi, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui na Estante de Livros. E hoje eu vim indicar uns livros pra vocês que são meus favoritos, mas eu acho que eu não panfleto como eu deveria. Eu quase não falo tanto deles, mas eu amo muito. Então eu vim aqui indicar pra vocês. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like. Vou deixar aqui na descrição do vídeo os meus links da Amazon, da Shopee, Mercado Livre. Se você for comprar alguma coisa nessas plataformas, usa o link do canal. Sem pagar nada mais por isso, é só você clicar no link aqui que tá abaixo, que você vai diretamente pro site que você quer comprar e vai finalizar sua compra sem nenhuma dificuldade, sem nenhum valor a mais, é só pra mesmo ajudar o canal. Mas enfim, vamos lá pros livros. Eu vou começar indicando um livro que eu não tenho ele em mãos, porque eu li ele em e-book. Mas é o livro Se Você Ficasse, da Britney Cherry. E assim, é um livro mais dramático. Obviamente, né, nós estamos falando da Britney. Ela adora escrever livros mais dramáticos, mais intensos. E aqui não é diferente dos outros, nós temos muita dor, muito sofrimento, muitos traumas. E eu vou falar, é um dos livros que eu mais gosto da autora. Eu acho que os livros que eu mais gosto da Britney é Se Você Ficasse, a série Bússola. A gente sou apaixonada naquela série, eu gosto muito. Depois daquele inverno que eu tenho aqui, tá por aqui. Um encontro com Holly, pra dar uma quebrada, porque o encontro com Holly é mais uma comédia romântica do que, de fato, traumas e drama. Não que não tenha uma coisinha ali dentro, tem, mas em comparação aos livros mais melodramáticos da autora, esse é o que mais tem uma comédia romântica. Esses são os meus livros favoritos dela, de verdade, entre os que eu já li. Vergonha também é muito bom, enfim, os outros livros são muito bons, mas esses que eu falei são os meus favoritos da autora. Mas tá bom, vamos lá, né, pra história de Se Você Ficasse. Aqui a gente vai conhecer uma protagonista onde ela tem um passado muito pesado, muito duro, que até hoje ela não conseguiu superar 100% esse passado. Apesar de hoje em dia ela estar mais estável, mas ainda é uma dor muito dolorosa, é um machucado que cicatrizou, mas não cicatrizou de uma forma tão bonita assim. Quando ela era mais jovem, ela tinha o melhor amigo dela, que se chama Gabriel. E esse Gabriel, ele foi o primeiro melhor amigo dela, foi o primeiro amor dela, foi o primeiro namorado dela, ele foi o primeiro tudo da vida dela. Então, os dois tinham amizade, tinham relação os dois eram muito juntos, muito grudados, muito importantes um na vida do outro. Só que acontece um acidente que quase leva ele, né, dessa daqui para uma melhor. Mas, apesar de não ter acontecido isso, ele acaba perdendo a memória, então ele não se lembra mais dela. E a forma que tudo aconteceu foi muito complicado, foi muito pesado, então ela basicamente sumiu da vida dele. Anos depois, ela tentando se recuperar dessa dor, ela realmente acaba se casando com outra pessoa, aonde o casamento dela, quem vê de fora, acha que é tipo assim, as mil maravilhas. Mas na verdade é um relacionamento muito tóxico e muito, muito abusivo. Cada vez que eu ia lendo as partes assim, do relacionamento dela, eu ficava com vontade de entrar no livro e socar a cara do marido dela. De verdade. Ele era um babaca dos grandes. Enfim, mas ela só se mantém nesse relacionamento por conta da filha deles. É o amor da vida dela, é essa menina, então ela acaba aguentando tudo isso pra não ficar longe dessa menina, porque ela sabe a capacidade que ele tem, né? Mas financeiramente são muito bem sucedidos. E aí é onde entra o Gabriel. Porque o Gabriel vai ressurgir na vida dela de novo, só que de uma forma profissional. Trabalhos ali, coisas que envolvem o marido dela. E quando ela vê que é o Gabriel, ela fica tipo assim: oi? Né, Gabriel? O que você tá fazendo aqui? Pelo amor de Deus. Só que ele não se lembra dela, mas mesmo ele não se lembrando dela, a conexão que ele tem é muito imediata. É algo que ele não sabe explicar. Ele é um cara que não se envolve muito. Ele é um cara mais fechado, de poucos amigos, mas ela tem uma coisa que ele não sabe explicar. Que ele não consegue tirar ela da cabeça. E agora ele vai ter que trabalhar ali perto dela. Então é onde acontece coisas, apesar de ele ser muito respeitoso. É um livro muito gostoso de ler e se envolve muito a cada página que se passa, as coisas que acontecem. Vai rolar muita coisa legal, mas também vai ter muita coisa que vai te deixar com raiva, vai ter coisa que vai partir seu coração. Mas no final vai dar certo. No final vai dar certo. E, gente, a protagonista, ela é um amor, ela é uma querida, sabe? E é muito triste tudo que ela passa, tudo que ela passou no passado, tudo que ela passa nesse relacionamento onde ela se encontra, enfim.
E ela é uma fofa, de verdade. Ela merece todo o amor. Ela e o Gabriel são uns fofos. Então, eu super indico esse livro pra vocês. O que eu tenho pra indicar é Até o Fim do Verão, da nossa queridíssima Abby Jimenez. E assim, olha que lindo que ficou as marcações desse livro. Eu amei. E assim, apesar dos livros da Abby ser bastante famosinhos, mas eu sinto que os livros mais famosinhos dela é Parte do Seu Mundo. Eu acho que Parte do Seu Mundo para Sempre Seu são os livros mais falados, mas temos aqui Até o Fim do Verão, que é muito bom, A Vida é Muito Curta, que é muito bom também. Então mesmo, eu falo muito mais sobre Parte do Seu Mundo para Sempre Seu, e ultimamente tenho falado mais de A Vida é Muito Curta, e quase não falo desse aqui, sendo que ele é um favoritado, ele é muito bom. Que a gente vai acompanhar a história da Emma e do Justin. A Emma, gente, de verdade, eu acho que ela é uma das personagens mais empáticas que eu já li. É uma das personagens que tem um coração mais... realmente, ela tem muita empatia, ela pensa muito nas pessoas, ela tem um coração muito lindo. Só que apesar disso, ela é uma pessoa muito fechada. Ela é muito fechada pelos traumas que ela já passou e que são super compreensivos quando você entende o que essa personagem passou, as dores que ela tem, os traumas que ela tem. Mas ainda assim, ela é uma pessoa que ela tem muita empatia pelas pessoas. Ela pensa, às vezes, muito mais nas pessoas do que nela própria. Ela coloca as vontades dos outros acima da dela, ela dá oportunidades para as outras, independente dos sentimentos dela. Mas, enfim, é uma personagem muito, muito machucada. Ela tem uma relação muito difícil aqui com a mãe dela. Tem muitas coisas, gente, muitas coisas mesmo. Eu não vou falar muito pra não dar spoiler. Enfim, ela trabalha como enfermeira, só que ela não trabalha em um lugar fixo. Eu acho que de 6 em 6 meses ela pede pra ir pra um outro estado, uma outra cidade. E ela passa esses 6 meses, né, fazendo o trabalho dela nesse determinado lugar. Ela não tem uma casa fixa, ela não tem uma estabilidade ali. Ela gosta de sair viajando sem se apegar muito às coisas. E quem acompanha ela nessa jornada é a melhor amiga dela. Gente, a relação das duas é uma coisa mais linda de se ver. É tipo, até mais que irmãs, é algo muito intenso, muito verdadeiro, sabe? As duas se protegem muito, é muito bonitinho ver a relação das duas. Ela também segue na mesma profissão, então as duas são essas enfermeiras que não têm lugar fixo, elas viajam, né? As duas, uma escolhe um próxima parada e da outra vez é a outra, elas ficam revezando assim. É que a Emma acontece ali nas primeiras páginas algo engraçado na internet. Ela conhece o Justin pela internet. E as primeiras páginas, desde as primeiras páginas, eu fiquei super envolvida com esse livro. É muito divertido ver essa interação deles na internet. Acontece uma coisa ali na internet, eles começam a conversar. E é daí que surge a oportunidade dela ir pra cidade dele, para os dois se conhecerem. Então, assim, algo que era pra ser só durante o verão, só enquanto ela estava ali naquele lugar, estava se tornando algo mais intenso entre os dois. Só que acontece que a Emma, ela tem esses traumas dela, ela tem esses problemas, e o Joseph também tá passando por algo. É uma responsabilidade que ele precisa tomar à frente, que ele não estava esperando, não estava nos planos dele, mas ele precisa tomar essa responsabilidade com a mãe e os irmãos dele. E a Emma, ela tem essas feridas, tem esses traumas que impedem dela se aprofundar muito em relacionamento. Ela não quer isso. Só que o Justin, gente, ele enxerga a Emma como um todo. Ele enxerga como ela precisa ser amada, como ela precisa ser cuidada. Ele quer dar isso pra ela. E isso é tudo muito pra ele. Tipo, ele encontrou uma mulher maravilhosa. Ele quer muito fazer parte da vida dela. Só que a Emma tem os traumas dela, sabe? Então, assim, é um momento meio complicado, porque ela não quer se prender muito às coisas. E o Justin tem problemas familiares agora que ele precisa resolver. Então, é tudo muito pra eles. E, assim, gente, é um livro... É muito intensa a conexão deles. É muito bonito esse processo de cura, de amadurecimento, de autoaceitação. Enfim, é um livro muito bom, um dos meus favoritos. Eu acho que todos os livros que eu tenho na minha estante dessa autora é favoritado. Eu acho que tem tipo só um livro que não é favoritado, porque de todo o resto que ela escreveu são livros favoritados. Então eu super indico essa leitura pra vocês. E o terceiro e último livro que eu tenho pra indicar, eu acho muito parecido com Até o Fim do Verão. Eu acho as histórias muito semelhantes, inclusive na minha cabeça tem hora que eu lembro de um fato e penso, calma, mas esse é do livro Não é Amor, da Ali Hazelwood, que é o terceiro livro que eu tenho pra indicar, ou no livro Até o Final do Verão, porque as histórias são bem parecidas. Aqui a gente vai conhecer a Rue, e ela é uma mulher muito focada no trabalho, ela é totalmente indisponível emocionalmente. Ela não é uma mulher disponível emocionalmente, ela é muito focada no trabalho, ela é muito fechada também.
E tem comportamentos dela, assim, muito bem definidos, sabe? Mas também a gente vai entender tudo melhor depois, pra gente entender os traumas, porque assim como a Emma, ela também passou muitos momentos difíceis na vida dela, teve uma infância que não foi nada bonita. Então, enfim, as duas, eu acho muito semelhante isso, sabe? Elas têm histórias doloridas, sabe? Do passado. Fizeram elas se tornarem essas mulheres bem indisponíveis emocionalmente mesmo. Mas ela acaba se envolvendo com um cara que era tudo o que ela não precisava no momento, sabe? Na verdade, ela precisava, só que ela ainda não sabe. Porque envolve muitas questões, envolve... esse aqui também foi outro livro que desde a primeira página eu fiquei 100% envolvida. Foi um livro que desde a primeira página eu fiquei fissurada na história e eu não consegui parar de ler. Que era pra ser só casual. Os relacionamentos dela são relacionamentos mais casuais, são só mesmo por necessidades e depois deixar o cada um pro seu lado. E foi assim também que deveria ter sido com ele, mas não é assim. Os dois acabam tendo uma conexão, os dois se conectam. E também é algo muito intenso que rola entre eles, sabe? Ele também consegue enxergar ela como um todo, ele entende ela, ele enxerga ela, apesar de ela querer se esconder, dela não querer demonstrar os sentimentos, ela não querer se expor, mas ele consegue enxergar e entendê-la muito bem. Mas os dois criam uma conexão muito profunda, porque ela também só se abre com a melhor amiga, então ela não tem muita esse negócio de desenvolver relações com outras pessoas, seja questão de amizade ou amorosamente, não interessa, ela é muito fechada. Mas ela consegue se conectar com ele, ela consegue ficar muito à vontade com ele, mesmo sem ela querer, entendeu? E como no outro livro, até o final do verão, ele também tem questões familiares, ele também teve que se responsabilizar por coisas, tomar a frente de coisas da família que não era pra ser o dever dele, entendeu? Então, eu acho muito semelhante, assim, as histórias, mas é claro que cada um com a sua individualidade. A gente tem um casal que tem muitos conflitos, tem coisas de trabalho, tem coisas tanto profissionais e pessoais e com a família, mas eles têm muita química, muita química. Esse livro aqui, ele é bem quente, se é que vocês me entendem, então, assim, é mais 18, tá? Conteúdo adultíssimo. Mas essas foram as minhas indicações de hoje, espero que vocês leiam, porque são livros muito bons, muito bons. Se você já leu, tem vontade de ler, se você vai ler, deixa aqui nos comentários. Esse livro aqui eu já vi algumas pessoas falando mal dele, mas gente, é porque vocês não entenderam a essência do livro, porque ele não é só coisas hot não, tá? Ele tem toda uma história, ele é muito intenso, na verdade, é o meu livro favorito da Ali Hazelwood, é o meu livro favorito dela, de verdade. Ah, e uma curiosidade também, tem uma personagem aqui que ela tem um livro próprio, que é Um Amor Problemático de Verão. Ela é irmã desse mocinho aqui, que também eu li recentemente e eu gostei muito. Mas enfim, essas foram as minhas indicações. Vou deixar o link dos três aqui abaixo, caso vocês queiram comprar, ver pela Amazon, enfim. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.